Estamos ao vivo já, um pouquinho antes, para deixar todo mundo já preparado para nos encontrar aí. Vamos ver quem vai chegando. Tem uns minutinhos, tem 3 minutinhos. É. Mas já é bom. Quem for entrando já vai serenando, né? Isso. Já vai se preparando para essa noite. Deixa eu ver uma Final de coisa semana aqui. tranquilo aí, né? Foi. Foi bem gostosinho. Não tá muito calor, não tá muito frio. É, foi bem ameno, né? Bem tranquilo. Foi agradável, né? Vamos ver agora se a gente já aparece aqui falando. Vamos ver se alguém se manifesta. Porque aqui na página ainda não está aparecendo, gente. Ah, Ivete, pronto. A Ivete já confirmou aí. Boa noite, Ivete. Tudo bem? Nós estamos um pouco adiantadinhos aí já para ir deixando todo mundo mais sereno. Você tá boa? Passou bem o final de semana? Tudo bem, pessoal que vai chegando? Boa noite para vocês. Vamos ver. Como a gente está adiantado, pessoal, espera as 8 horas mesmo, né? Em ponto. Em ponto, tá um pouquinho adiantado. Oi, Claudio Almiro, olha lá, boa noite. Tudo bem? Já estamos por aqui prestes a fazer o nosso trabalho da noite. Oi, Cida, boa noite, tudo bem? Oi, Ivete, também, saudades de você. Passou bem, que bom. Oi, Silvana, oi, Luiz, tudo bom com vocês? Oi, Joaquim, boa noite. Passaram bem o final de semana? Acho que esse final de semana começa, apesar de que tem uns jogos aí, né, que o pessoal fica meio inquieto. O meu som tá baixo. Deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouquinho aqui. Ai, esse meu som, sempre eu com ele com problema. Olha, ele tá no máximo. Meu som tá bem, tá no máximo. De alguém tá, todo mundo tá sentindo ele mais baixo? Bom, vou falar um pouco mais alto e dá um toque aí, se vocês sentirem, aí o seu Mário também já vai colocando a voz dele para ver se vocês vão ouvindo Isso. aí. Tá? Qualquer coisa vocês avisam. Boa noite a todos. Estão me ouvindo bem? Isso, dá um toque pra gente. Oi, Clóvis, boa noite. Cida, nós também. Eu tô bem, acho que o seu Mário também. Oi, Marissônia, boa noite. Isabel. O Mário tá normal, então eu vou falar um pouquinho mais alto. Ó, pra Não. Ivete tá falando que tá bom. Então tá, afinal, como é seu Mário que vai fazer a palestra dele, é que tem que estar bem forte. Depois na vibração eu falo um pouquinho mais alto. Ai, mas tá bom. Oi, Reinaldo, boa noite. Tá ouvindo bem o Mário? Que bom, Clóvis. Tá me ouvindo bem também? Vamos ver, o Cláudio Mir falou que tá um pouquinho baixo o meu som. Olha lá, Elka disse que tá bom, o Reinaldo disse que tá bom. Ai, assim é bom. A gente fica mais tranquilo, né? Então, minha gente, vamos aí serenando, né? Já chegando. Nós chegamos agora sim, ó, 8 horas em ponto, seu Mário. Agora nós estamos pontualíssimos. Dentro do nosso horário. Ok. Preparadíssimos aqui para estar trabalhando. Vou dar mais uns minutinhos, porque deu 8 horas agora, né? Dá tempo do pessoal também que tem por hábito chegar às 8 e uns minutinhos, ter tempo de fazer, né? Esse início. Já vão colocando a aguinha de vocês aí também. Quem não lembrou ainda, já traz a água. Oi, Úrsula, você tá boa? A nossa turminha é muito boa mesmo, né? Bem gostoso esse nosso encontro. É sempre bem agradável. Oi, Cleusa, tudo bem com você? Tudo certinho? Tá ótimo. Hoje a palestra vai ser bem interessante também. Seu Mário sempre traz o tema de uma forma bastante interessante, bem gostoso, bem reflexivo também.
Então, gente, vamos aí a mais um período, né? Todo mundo já falando nos feriados de abril aí, que vai ter um monte de Oh, feriado, né? Não é verdade? vai ter um Né? feriadão, né? Tem o da Páscoa, né? É. E parece que tem bastante feriado. Oi, Rogério, boa noite. Tudo bem com você? Espero que estejam todos muito bem. Oi, Ju, você tá boa? Como estão as coisas por aí com todos? Espero que bem tranquilos. Oi, Ô, André, André, tudo bom? Oi, Cláudia, boa noite. Tudo bem com a família, com todo mundo? Opa, o Reinaldo com a turminha dele ali. Aí nas vibrações a gente vai pedir muito por essa turma boa aí. Boa noite, Alessandra. Tudo bem com você? Falei certo ou falei errado? Peraí, vou até pôr meu óculos, porque... Não, falei certo. De vez em quando é necessário. Oi, Renato, você tá bom? Faz tempo que eu não o vejo, nem falo com você. Espero que esteja tudo bem com você também. Então, turma, já deu aí uns 3 minutinhos. Acho que o pessoal vai chegando, vai se harmonizando, vai se colocando. Oi, Luciana. Olha lá, o Rogério até já tá falando quais são os feriados aí. Ó, pelo menos não é nem no domingo e nem na quarta, né? Na segunda aí sim. Olha lá, é isso mesmo. O Clóvis já tá adiantando a nossa live, olha lá. Já tá dando a programação toda. Ah, Renato, que bom que você tá bem. Tá ótimo. Oi, Beth, tudo bem com você? Muito bom, pessoal. Agora eu vou aqui ficar quietinha num canto para o seu Mário fazer aí a nossa abertura. E assim que ele fizer a abertura, eu e o Mestre Jesus vamos ficar esperando aqui no canto para a gente poder fazer as vibrações depois. Fica à vontade, seu Mário. obrigado. Bem, boa noite a todos. Vamos mais num evangelho, mais uma vez, buscar refletir um pouquinho sobre o tema. Então vamos, nesse instante, nos harmonizando interiormente, para que possamos sentir, né? Não só ouvir, mas sentir as nossas reflexões de hoje, buscar nelas nossa melhor conduta, nossa melhor disposição, para que possamos continuar a nossa jornada terrena, nossa jornada evolutiva. Eu separei um poemazinho aqui de João de Deus, fala Espiritismo no Evangelho. Espiritismo no Evangelho é vida, que se desdobra promissora e pura, resplandecendo além da sepultura, vencendo a grande noite indefinida. É luz que brilha em áspera subida, alvorada extinguindo a noite escura. Pão que alimenta toda criatura, refúgio certo da alma consumida. É fé viva que lúcida se expande, dadivosa, elevada, excelsa e grande, em celeste e divina sementeira. O Espiritismo no Evangelho alcança o reinado do amor e da esperança, pela fraternidade à terra inteira. Mestre Jesus, nós agradecemos mais uma vez por essa oportunidade de podermos estar aqui reunidos em Teu nome, buscando em Ti, Mestre, e em Teus mensageiros de amor, a paz interior, a harmonia que tanto necessitamos para a nossa jornada, para o nosso percurso. Abençoa, Senhor, a nossa semana, o nosso dia, abençoa nossos familiares, enfim, abençoa todos nós, para que possamos não só, Senhor, superar os desafios, mas principalmente assimilar todo o Teu ensinamento de paz, de amor, de fé, de esperança.
Que a tua paz, Mestre, seja conosco hoje e sempre, e que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Bom, seu Mário, uma excelente palestra. Nós Obrigado. estamos aqui só vibrando para dar tudo certo, que vai dar. Até já. Até já, obrigado. Bem, gente, vamos lá conversar. O tema hoje, que é o título, né? O título da nossa reflexão de hoje é Intentar e Agir. Então, observem que nós temos aí, não é aula de português, tá, pessoal? Apenas a gente procurar orientar a nossa reflexão. Nós temos aí dois verbos: intentar, o verbo intentar e o verbo agir. O que quer dizer o verbo intentar? Ter a intenção, né? Intentar, intenção, vontade, objetivo, planejar alguma coisa, projetar alguma coisa. E agir significa fazer algo, atuar, realizar, efetivamente operar, né? Tomar providências, enfim, realizar, atuar. Então, nós podemos entender que intentar e agir significa ter a intenção e fazer, ou projetar, planejar e realizar. É importante que a gente entenda essa, vamos chamar de interação, né? Essa interligação entre esses dois verbos, porque, na verdade, todos nós, em todos os momentos, ou em bons momentos da nossa jornada, nós planejamos alguma coisa, temos a intenção de realizar alguma coisa, mas por algum motivo a gente se freia, né? A gente acaba não concretizando, não dá sequência, não age. Se não conjugarmos do ponto de vista prático, se a gente não juntar do ponto de vista prático esses dois verbos, intentar e agir, a intenção passa a não ter nenhuma importância, né? Nenhuma utilidade. Por que isso? Porque fica só no campo da intenção. E por que a gente tem tanta dificuldade em avançar da intenção para a realização? Por que a gente tem essa dificuldade? Apenas porque a gente pensa, a gente sonha, a gente se acomoda? Vamos pensar um pouquinho a respeito disso. Para a gente partir da intenção para a ação, nós temos algumas situações para enfrentar. Eu listei 3, pode ser que existam mais algumas, tá? Que de certa forma devem explicar o nosso receio, vamos dizer assim, de colocar nossa intenção em prática. O primeiro ponto seria os desafios que a gente teria em botar em prática aquilo que a gente projetou. Vamos chamar a intenção de projeto, para ficar assim uma linguagem fácil da gente poder entender. O que pode acontecer? Nós vamos enfrentar problemas, nós vamos enfrentar desafios, nós vamos ter, muitas vezes, se for uma questão de recurso material, a gente pode ter recurso que seja insuficiente. Então, o que acontece? A gente acaba ficando receoso e não coloca. Tem uma intenção, tem um projeto, mas não coloca em ação isso. Mas, na verdade, essa ação, ela vai nos mostrar que a gente tem possibilidades, que a gente tem capacidade de superar os desafios, que a gente tem habilidade para enfrentar esses desafios e sair simplesmente do campo das ideias, do campo do projeto e partir para o campo da ação. Um segundo item que eu listei, então nós temos desafios, nós temos problemas, às vezes recursos insuficientes. Um outro desafio seria que, enquanto a gente está com o projeto, vamos dizer assim, idealizado, né? Enquanto a gente está com ele no campo das ideias, a gente não sofre nenhum tipo de crítica, né? A gente não sofre nenhum tipo de observação a respeito desse nosso projeto. A partir do momento que a gente coloca ele em ação, começam a aparecer críticas,
observações, apesar da nossa boa intenção, não é? Aliás, o mestre, quando esteve aqui também, ele trouxe mensagem de paz, trouxe mensagem de amor, e não passou por aqui sem que tivesse recebido críticas, sem que tivesse tido adversários, né? Então, a gente tem que lembrar que ninguém reclama ou vai falar de alguém que não tem ou não toma nenhum tipo de ação, né? Então, essa também é uma dificuldade, muitas vezes, da gente tomar uma definição em agir efetivamente naquele nosso projeto, naquela nossa intenção. E o terceiro ponto que eu quero colocar, agora raciocinando um pouco mais do ponto de vista espiritual, é os ideais superiores. Eles não são garantia de progresso e evolução. Puxa, Marco, o que você quer dizer isso? Eu quero dizer o seguinte, que para que a gente avance, para que a gente cresça como criatura, que a gente cresça como espírito imortal, a gente só vai conseguir essa elevação agindo, efetivamente agindo. Então, o agir, ele não é algo que significa apenas o que a gente venha a fazer, mas ele tem que ser algo que verdadeiramente nos transforme. Então, veja bem, eu estou colocando no terceiro item uma reflexão puramente espiritual. Tá? Então, em muitas vezes, nós temos uma proposta de transformação, mas a gente acaba desistindo desse plano, desse projeto de transformação. Por quê? Porque não é nada fácil a gente se transformar. Nós sabemos que somos espíritos milenares e que trazemos vícios de encarnações passadas. E a gente começa a descobrir esses vícios a partir do nosso comportamento. E aí nós temos que fazer o quê? Essa transformação. Nós temos que mudar o nosso comportamento. Então, não adianta a gente só ter a intenção, eu quero mudar. Não basta ter só vontade, tem que tomar atitude nesse sentido. Então, dá muito trabalho, realmente, a gente concretizar um plano, tanto do ponto de vista material e principalmente do ponto de vista espiritual. É difícil a gente agir e tornar realidade esse nosso projeto, né? Mas, por que isso? Existem desafios, existem críticas, existe, gente, dentro da gente, uma necessidade de mudança. Mas, apesar dos três pontos aí que eu coloquei, que podem criar dificuldades da gente passar do campo das ideias para o campo da ação, tem uma coisa que eu entendo que compensa todo esse esforço que a gente vem a fazer, que é valer a pena. Vale muito a pena a gente unir ideais, pensamentos, projetos, sonhos com ações concretas. Por que isso, gente? Porque a vida, ela não vai nos perguntar quantos projetos a gente fez no sentido de idealizar, mas, na verdade, quanto de fato nós realizamos. Eu coloquei vamos dizer assim, esse preâmbulo, essa introdução, por quê? Porque quando ele fala em intentar e agir, eu entendo que ele diz, Emmanuel diz, que não adianta a gente ter só a intenção. A gente tem que efetivamente tomar atitude, tomar ação. Bom, eu falei sobre o título. Esse título de Emmanuel foi baseado num versículo de uma carta de Paulo aos Hebreus, é o versículo 13 do capítulo 12 da carta de Paulo aos Hebreus, que diz o seguinte: E fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja se não desvie inteiramente, mas antes seja sarado. Em outras traduções também tem assim: endireitai os caminhos para os vossos pés, a fim de que o que é manco não se extravie, mas antes seja sarado. Acho que esse até fica um pouquinho mais claro, né? Nós endireitarmos o nosso caminho, a fim de que aquele que é manco, aquele que ainda está no caminho equivocado,
não se extravie, mas sim venha também para o caminho reto. Antes da gente desenvolver nossa reflexão, queria falar um pouquinho, eu gosto muito de falar a respeito de Paulo, e eu queria falar rapidamente sobre essa epístola. Existem muitos, não sei se historiadores, enfim, dizem que essa seria ou não a autoria, essa epístola dos Hebreus, seria o último texto de Paulo e seria ou não de sua autoria. Né? A gente sabe que nos últimos anos da existência de Paulo, enquanto ele estava preso, aguardando uma decisão do imperador, ele trabalhou muito junto aos cristãos. E, no fundo, Emmanuel acaba esclarecendo sobre a autoria dessa epístola no livro Paulo e Estevão. O livro Paulo e Estevão, e tem lá, no capítulo 9, eu vou ler esse trechinho para vocês, no capítulo 9, já da segunda parte, já no finalzinho do livro, tá? Ele tem, acho que 10 partes, 10 capítulos por parte, então esse é o penúltimo capítulo do livro Paulo e Estevão, cujo título é O Prisioneiro do Cristo. E ele está descrito por Emmanuel, psicografado pelo Chico, o seguinte: daí por diante, ou seja, quer dizer, enquanto Paulo estava preso, daí por diante, aproveitando as últimas horas de cada dia, os companheiros de Paulo viram que ele escrevia um documento a que dedicava profunda atenção. Ele escrevia essa epístola sobre profunda emoção. Às vezes, era visto a escrever com lágrimas, como se desejasse fazer da mensagem um depósito de santas inspirações. Em 2 meses, entregava o trabalho a Aristarco para copiá-lo, dizendo: esta é a epístola aos Hebreus. Fiz questão de grafá-la, valendo-me dos próprios recursos, pois que a dedico aos meus irmãos de raça. Não podemos esquecer que Paulo era hebreu. E procurei escrevê-la com o coração. O amigo compreendeu o seu intuito e, antes de começar as cópias, destacou o estilo singular e as ideias grandiosas e incomuns. Gente, quem não leu Paulo e Estevão, sempre falo, leia. Eu vou ler já pela 3ª vez. Bem, apenas uma observação. Aristarco era um grego que se converteu ao cristianismo e que Paulo chamava de o prisioneiro do Cristo. Desculpe, o companheiro de prisão. Prisioneiro do Cristo é o título do capítulo. Né? Ele chamava de companheiro de prisão. Por quê? Porque esse Aristarco acompanhou Paulo em várias viagens e por várias vezes foi juntamente com ele preso também. Né? Então, essa discussão sobre a autoria ou não de Paulo com relação à epístola aos Hebreus fica tirada pelo Espírito Emmanuel, afirmando ali em texto que ele escrevia essa epístola sob profunda emoção enquanto estava preso. É apenas uma observação para a gente conhecer um pouquinho mais sobre Paulo e se aparecer alguma dúvida a respeito dessa autoria, né? A gente tem, através da espiritualidade de Emmanuel, essa confirmação, esse esclarecimento. Mas vamos voltar, então, à nossa reflexão. Então, ele diz que e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja se não desvie inteiramente, mas antes seja sarado. É muito importante a gente entender que no Evangelho, assim como nas Escrituras, quando eu falo Escrituras, eu quero dizer o Velho Testamento, de uma maneira geral, caminho, essa palavra, ela simboliza, ela é um símbolo. Aliás, todo o Evangelho e todas as Escrituras, elas trazem símbolos. E caminho simboliza a conduta, o comportamento. Né? No livro Caminho, Verdade e Vida, lá no capítulo 16, Emmanuel traz, nesse capítulo que tem o título Endireitai os Caminhos, ele nos traz um alerta para a nossa conduta. Ele nos diz que o Cristo encontra-se em cada dia ao lado de todos os discípulos sinceros, através dos seus mensageiros generosos, do seu amor, mas falta-lhes a esses discípulos uma dedicação ao bem de si mesmos, ou seja, uma transformação. Desatentos,
ao conselho de João Batista, endireitai os caminhos. Quer dizer, João Batista, primo de Jesus, né? Aquele que precedeu Jesus, que abriu os caminhos para que Jesus viesse trazer o Evangelho, ele dizia isso, endireitai os caminhos, porque vem aquele que os trará a paz, a fé, a esperança. Está no Evangelho de João, o evangelista, não o Batista, lá no capítulo 1, no versículo 23, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Então, aqui eu quis só mostrar para vocês que tanto no Evangelho agora que eu digo no Novo Testamento, quanto nas Escrituras no Velho Testamento, a palavra caminho simboliza comportamento, caminho reto. Né? Então, quando a gente fala a respeito de a gente intentar e agir, e quando Paulo nos fala sobre fazei veredas direitas, ou seja, segue, conserta o teu caminho, é que nós temos que realmente nos olhar para dentro e pôr em prática a nossa transformação, o nosso comportamento reto. Nós sempre falamos, né, sobre vigilância constante dos nossos atos, e como ensina Paulo, como eu falei agora mesmo, aos Hebreus, endireitai os caminhos para os vossos pés. É fundamental, né, é muito importante que a gente esteja em sintonia com os ensinamentos de Jesus, com os bons espíritos, com a esfera espiritual maior. Por que isso? Porque Jesus, através dos seus mensageiros, sempre busca trazer para a gente a força e a esperança de uma forma sutil, de uma forma através dos bons espíritos e até mesmo do nosso mentor espiritual, para que a gente vigie a nossa conduta. Conduta reta, é isso que nós temos que ter, retidão de conduta. Reta, né? Reta do ponto de vista de geometria, né? É a distância mais curta entre dois pontos. Né? Então, qual é o caminho mais curto entre o nosso planejamento, o nosso pensamento, quer dizer, a nossa intenção e a sua realização? É a nossa conduta reta. Nós temos que construir para nós caminhos mais alinhados com a lei divina, para que a gente possa avançar para a nossa elevação espiritual, para a nossa cura espiritual. E isso nós não fazemos só por nós. Nós influenciamos outras pessoas. A nossa mudança influencia outras pessoas a mudarem também. Claro que existe o livre-arbítrio de cada um, né? Mas a nossa conduta pode sim influenciar outros. Nós temos, de certa forma, uma responsabilidade pelo progresso do nosso próximo, pelo progresso espiritual do próximo. É só a gente ver, por exemplo, quantos exemplos, mesmo que a gente não, vamos dizer assim, não tenha assimilado ainda, por quê? Porque ainda nós engatinhamos muito, mas quantos exemplos deixou, por exemplo, o Chico Xavier, Dr. Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, Carba Schutel, tantos que deixaram exemplos e com perseverança, dedicação, disciplina e muita dureza na conduta. Dureza que eu quero dizer assim, defendia o seu ponto de vista, defendia o Evangelho do Cristo contra todos aqueles que de repente se rebelavam por conta de que o Espiritismo, por isso que eu li aquela Evangelho no Espiritismo, se rebelavam com relação ao que trazia a doutrina espírita, mas eles deixaram, sim, um exemplo de conduta. Por isso que eu digo, nós também podemos influenciar os outros através do nosso próprio progresso espiritual, como diz Paulo, a fim de que o que é manco não se extravie, mas antes, ou seja, mas na verdade, seja curado e siga a retidão, o caminho reto. O André Luiz, no livro O Espírito de Verdade, que foi psicografado aí em conjunto entre o Chico e o Valdo Vieira, lá no capítulo 32, que tem o título Na Saúde e na Doença, ele nos diz isso. Ele nos diz o seguinte: somos parte integrante da farmácia do nosso próximo. Observe as reações que a sua presença provoca no semelhante e pacifique aqueles com quem conviva, não só pela palavra, mas até mesmo
pela aparência e pelas atitudes. Então, nós temos, sim, responsabilidade também pela evolução do nosso próximo. Daí a importância da vigilância, dos nossos pensamentos, dos nossos atos e do nosso comportamento. Eu li uma frase uma vez que dizia o seguinte: a menor ação é melhor do que a maior intenção. Bem, vamos, como eu sempre faço, né? Vamos ler então a mensagem que Emmanuel, a reflexão que Emmanuel trouxe, tentar, em conjunto, eu falando e vocês ouvindo, né? Em conjunto, a gente entender o que Emmanuel nos traz como reflexão. Ele começa dizendo o seguinte: o homem bem intencionado refletirá intensamente em melhores caminhos, alimentando ideais superiores e inclinando-se à bondade e à justiça. Muito bem. O que Emmanuel nos diz aqui? O homem de intento nobre, o homem bem intencionado, ele refletirá intensamente melhores caminhos, alimentando ideais superiores, inclinando-se à bondade e à justiça. De que forma a gente pode refletir em melhores caminhos, alimentar esses ideais superiores? Através do Evangelho, né? O Evangelho de Jesus, ele nos estimula, ele nos empurra, na verdade, a nos transformarmos pelo estudo, por ouvir uma palestra, né? Então, nós vamos nos inclinando, ou seja, nós vamos tendo essa intenção nobre à transformação. Continua Emmanuel dizendo o seguinte: convenhamos, porém, que a boa intenção passará sem maior benefício caso não se ligue à esfera das realidades imediatas na ação reta. É necessário meditar no bem, todavia é imprescindível executá-lo. Como diz na epístola do apóstolo Tiago, a fé sem obras é morta. Nós podemos ter ideais nobres, mas que não podem ficar apenas, como eu disse no início, no campo das ideias. Nós temos que efetivamente realizar esses ideais na medida do possível. Como eu disse também no início, não é fácil a transformação, mas a gente não pode simplesmente desistir, né? Não vamos deixar para a próxima encarnação, né? Não vamos perder a oportunidade dessa, né? Lá no Livro dos Espíritos, na questão 642, tem uma pergunta que fala sobre o bem, né? Fazer o bem, não fazer o mal. Diz o seguinte: será suficiente não se fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar uma situação futura? Os espíritos respondem: não. É preciso fazer o bem no limite das próprias forças. Portanto, o nosso limite. Qual é o nosso limite? É muito grande, gente. O que depende é só da gente, né? Pois cada um responderá por todo o mal que tiver ocorrido por causa do bem que deixou de fazer. Ou seja, aquela frase que a gente ouve, né? Nós não vamos responder pelo mal que nós não fizemos, mas pelo bem que deixamos de fazer, né? Pensar no bem e agir. Tentar e agir, a gente começa a perceber e entender por que Emmanuel deu esse título a esse versículo. Bom, ele continua aqui. A providência divina cerca a estrada das criaturas com o material de edificação eterna, possibilitando-lhes a construção das veredas direitas, o caminho retos, a que Paulo de Tarso se reporta. Semelhante realização por parte do discípulo é indispensável, porquanto, em torno de seus caminhos, seguem os que manquejam. No caminho de cada um de nós, encarnados, o Criador colocou todos os recursos necessários para a nossa edificação, para a nossa elevação, para a nossa transformação. A questão é que nós vamos nos deixando levar, vamos nos deixando interferir pelo exterior, pelo externo. E por vezes, né, naturalmente não, naturalmente por se deixar influenciar. Mas se a gente não se esforça, a gente acaba perdendo a oportunidade
de realizações nobres. Até mesmo as pessoas, e às vezes temos um relacionamento difícil, né, uma dificuldade de entendimento ou de se entender com ela, também são instrumentos para o nosso crescimento espiritual. São aquelas que podem, e existem também outras que atravessam, vamos dizer assim, o nosso caminho, a nossa jornada, para nos testar no sentido da nossa conduta. Vai nos atentando a ações equivocadas, elas também são instrumentos para que a gente tenha uma vigilância maior sobre o nosso comportamento para o nosso crescimento. Manuel, então, continua. Os prisioneiros da ignorância e da má-fé arrastam-se como podem nas margens do serviço de ordem superior e, de quando em quando, se aproximam dos servidores fiéis do Cristo, propondo-lhes medidas e negócios que se lhes ajustem à mentalidade inferior. Como eu falei agora, existem também aqueles que aparecem no nosso caminho para testar a nossa conduta. Somente aqueles que constroem estradas retas escapam-lhes aos assaltos sutis, defendendo-se e oferecendo-lhes também novas bases, a fim de que se não desviem inteiramente dos divinos desígnios. Ou seja, quando nós nos propomos a seguir os ensinamentos de Jesus, a viver uma vida mais reta, a seguir um caminho de retidão, nós seremos é isso que Emmanuel diz, nós seremos muitas vezes visitados, nós seremos assediados por aqueles que, de repente, querem comprometer esse nosso comportamento reto. Querem nos arrastar para longe dessa nossa disciplina, né, do nosso padrão vibratório elevado, seja através de palavras, seja através de convites perniciosos. Cumpre a nós o quê? Mantermos-nos no caminho reto. De que forma? Contribuindo para que eles não só se atentem, ou não se afundem, melhor dizendo, mais ainda nessas condutas sombrias que estão vivendo, como também possam corrigir a rota, como diz Paulo, né? Os que manquejam possam não se extraviar, mas serem curados, para que corrijam a sua rota para um novo trajeto, rumo à sua recuperação. E ele diz mais, né? Somente aqueles que buscam um equilíbrio interno, aqueles que buscam o processo do autoconhecimento, é muito importante, porque o autoconhecimento faz com que a gente se transforme, faz aquela nossa costumeira fala, né? Reforma íntima, né? Só assim, esses que fazem realmente esse esforço terão a força moral de resistir aos convites perniciosos, que muitas vezes eles são sutis. A gente às vezes acaba não percebendo, mas está ali envolvido com alguma sutileza, alguma máscara, né? E acaba aparecendo. Então é muito importante que a gente esteja atento a essas coisas. E ainda, só quem tem essa força moral, gente, além de resistir a isso, tem também a condição, só ver a força moral de Jesus, né? a ofertar, a oferecer àqueles que de repente fazem esses convites inadequados, vamos chamar assim, novas bases, para que eles busquem igualmente, como diz Paulo, as veredas direitas, os caminhos retos, e não mais fiquem manquejando, não mais fiquem mancos, e sim sejam curados, como diz Paulo. O caminho reto, ele é um processo, tá, gente? É assim, opa, agora eu estou no caminho reto. Não, ele é um processo que passa pelo autoconhecimento, passa pela nossa transformação interna, tá? E ele é um processo diário. Por quê? Porque diariamente nós somos colocados à prova, tá? Seja por alguma coisa que nos acontece no trabalho, alguma coisa que nos acontece no lar, alguma coisa espiritual, enfim, nós temos esse, vamos dizer assim, assédio diariamente. Então é importante que a gente se mantenha vigilante e que a gente se mantenha sempre neste processo de transformação de caminho reto, tá? Porque ele não só nos vai imunizar, vai nos
blindar, né, desse assédio indevido, né, como também servirá de iluminação para aqueles, tanto do ponto de vista dos desencarnados quanto dos encarnados. Vai servir como luz para que eles possam corrigir a sua rota, para que eles possam sair do caminho das sombras. E Emmanuel termina dizendo o seguinte: aplica sempre as tuas boas intenções no plano das realidades práticas, para que as tuas boas obras se iluminem de amor e para que o teu amor não se faça órfão de boas obras. Faze isso por ti, que necessitas de elevação, e por aqueles que ainda te procuram manquejando. Veja só, aplique sempre as tuas boas intenções no plano das realidades práticas. Manuel diz o seguinte: intentar e agir para que as tuas boas obras se iluminem de amor, ou seja, para que a tua ação se ilumine da intenção nobre que você tem, tá? E que essa nossa ação conte com uma intenção nobre, que é o que ele diz aqui. E para que o teu amor não se faça órfão das boas obras. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, que para que a nossa ação seja iluminada pela nossa própria intenção e que a nossa intenção não seja órfã da nossa ação. Ou seja, elas estão em constante realimentação e interação. A intenção alimenta a ação e a ação aprimora a intenção. E isso é um ciclo que se faz a todo o instante. Portanto, intentar e agir são complementares. E dessa forma a gente vai galgando e caminhando o nosso caminho do progresso, assim como auxiliamos no progresso dos outros. Tá? Então é isso, gente. Meditar sobre intentar e agir. Vale a pena intentar e agir. Vale a pena a gente transitar, quer dizer, sair do campo das ideias e ir para o campo da ação, da realização, pois nesse percurso, por mais, como eu disse lá no começo, que nós encontremos desafios, que nós encontremos críticas, que nós encontremos dificuldades de recursos, nós ganhamos e muito em evolução e progresso espiritual. Tá bom? Espero que eu tenha conseguido passar para vocês um pouquinho desse entendimento. Eu estive procurando, eu sempre gosto de procurar alguma coisa para encerrar, né, a nossa reflexão. E eu procurei alguma coisa no Momento Espírita e achei um poema de uma poetisa chilena, já desencarnada, ela desencarnou antes de eu nascer, né? Onde nesse poema, ela coloca uma proposta de vida muito legal, muito bacana. Ela fala da proposta de servir. Ela fala que a servir é a receita infalível da felicidade agora, presente, e da felicidade futura. Por quê? Ela é a receita infalível da felicidade presente, porque quem serve, quem se doa, quem ajuda, já sente no seu coração, na sua alma, a paz que esse ato, né, que esse ato de fraternidade traz. É a paz da consciência tranquila. E ela diz também a receita infalível da felicidade futura, pois quem serve semeia concórdia, quer dizer, quem serve está jogando a sementinha da concórdia, da fraternidade e vai colher lá no plano espiritual, no plano já como espíritos imortais, esse tipo de frutos, né? Então, todo dia nos apresenta diversas oportunidades de servir e que a gente possa estar sempre atento a elas, não desperdiçar nenhuma chance, não deixar para a próxima encarnação, né, nenhuma das experiências que podem nos enriquecer como espírito. Bom, o poema diz o seguinte, vou ler rapidamente para vocês. Toda a natureza é um desejo de serviço. Serve a nuvem, serve o vento, serve o sulco.
Onde houver uma árvore para plantar, planta-a tu. Onde houver um erro para corrigir, corrige-o tu. Onde houver uma tarefa que todos recusem, aceite-a tu. Sê quem tira a pedra do caminho, o ódio dos corações e as dificuldades dos problemas. Há a alegria de ser sincero e de ser justo. Há, porém, mais do que isso, a imensa alegria de servir. Como seria triste o mundo se tudo já estivesse feito, se não houvesse uma roseira para plantar, uma iniciativa para lutar. Não te seduzam as obras fáceis. É belo fazer tudo que os outros se recusam a executar. Não cometas, porém, o erro de pensar que só tem merecimento executar as grandes obras. Há pequenos préstimos que são bons serviços: enfeitar uma mesa, arrumar uns livros, pentear uma criança. Aquele é quem critica, este é quem destrói. Se tu quem serve. Servir não é próprio dos seres inferiores. Deus, que nos dá fruto e luz, serve. Poderia chamar-se o servidor, e tem os seus olhos fixos nas nossas mãos e pergunta-nos todos os dias: serviste hoje? Que Jesus nos abençoe e que Deus nos ilumine hoje e sempre. Muito obrigado, gente. Muita luz, muita paz a todos. Seu Mário, muito obrigada pela palestra maravilhosa, que reflexão fantástica a gente pôde fazer, né? E agora nós vamos doar tudo isso que nós recebemos, mas toda essa imensidão de coisas boas, vamos transformar agora em vibração, em doação. Então, Mário, vou deixar um pouquinho o senhor aqui do ladinho, para que essa vibração possa ocorrer por aqui, tá bom? Até já. Até já. Então vamos lá, minha gente. Depois de tanta luz que a gente recebeu, vamos fazer um pouco a nossa parte também, né? Vamos fazer chegar àqueles que precisam todo esse amor, toda essa reflexão e a oportunidade de servir. Porque afinal a ação, né? Ela é feita não só do nosso pensamento, como o seu Mário colocou, né? Mas também da gente fazer a nossa parte. Então vamos lá buscar água, quem não buscou ainda. E nós vamos então aqui fechando os nossos olhos, mais uma vez e mais um pouco, os nossos pensamentos em Deus, em Jesus, pedindo para que o plano espiritual possa coletar todas essas nossas vibrações e que possam ser levadas aonde se fizer necessário, aonde o plano espiritual entenda que seja necessário. Então, assim, iniciando as nossas vibrações, vamos vibrar pelo nosso planeta. Planeta esse que passa por turbulências, por situações, né, por tremores, por guerras, que possamos vibrar por todos os dirigentes de cada país. Que o planeta em si, na sua divisão territorial, possa receber o amor, a luz, que em nome do Mestre Jesus nós aqui pedimos que sejam levados até essas pessoas, principalmente aqueles que se encontram em guerras, a Rússia e a Ucrânia, Israel, o Hamas, o Hezbollah, enfim, toda aquela gama de pessoas que estão em conflito, que possamos vibrar com muita intensidade por aqueles que passam fome em algumas regiões do planeta, que passam pela miséria e pela dor, que possamos vibrar muito por aqueles que passaram pelo terremoto esses dias, que os desencarnados possam ser acolhidos e que os encarnados possam receber o alento em seus corações, em seus lares que foram destruídos. Que possamos vibrar de forma geral em todos os lugares onde tenham calamidades, às vezes enchente, às vezes seca. Que o Mestre Jesus possa olhar e acolher a cada um desses lugares. E ainda assim envolvidos na luz do Mestre Jesus, vamos vibrar pelo nosso Brasil, país esse que se encontra em momentos de opiniões diferenciadas, de julgamentos, de momentos de intolerância, que possamos vibrar para que os nossos dirigentes sejam iluminados e que possam fazer o melhor pelo povo brasileiro.
que possamos vibrar para que a paz reine no planeta esse de transição que estamos vivendo. Em todos os lugares onde haja dor, a fome, a miséria, a intolerância, intolerâncias raciais, intolerâncias religiosas, de alguma forma a luz do Mestre Jesus possa lhe chegar e acalmar esses corações, acalmar essas mentes, fazer com que cada um possa receber o melhor em prol da humanidade. Que possamos vibrar por todos aqueles irmãozinhos que se encontram nas ruas, que por alguma razão ali se encontram, que possam ser amparados, iluminados e receberem o alento e o amor do plano espiritual, em forma de alimento espiritual principalmente. Que possamos vibrar por todos aqueles que são usuários de drogas, envolvidos em vícios de todas as espécies, por todos aqueles que se encontram perdidos, pelos jovens que se encontram perdidos, pelos idosos que estão abandonados, pelas crianças que sofrem abusos de todas as formas. Que possamos vibrar por cada um que se encontra em dor, por asilos, por delegacias, por penitenciárias, por orfanatos, por abrigos, por hospitais onde haja um leito de dor, que o Mestre Jesus e o plano espiritual possam ali se fazer presente, para que cada um receba de acordo com o seu merecimento. Que possamos vibrar por todos os irmãozinhos que se encontram na crosta, no umbral, no Vale das Trevas, no Vale dos Suicidas, que possam, através do seu arrependimento, serem resgatados, amparados, iluminados e que possam reiniciar a sua jornada na luz, porque afinal, de alguma forma, todos temos que caminhar, seja lá onde estivermos, e que eles possam então ser amparados para esse recomeço, levados aos hospitais e aos abrigos do plano espiritual para que possam ser tratados. Que possamos vibrar por cada irmãozinho que foi citado no nosso chat, que ali cada necessidade possa ser atendida, cada dor, cada vibração, cada pedido de alguma forma, no merecimento de cada um, possa chegar na forma de amor no coração de cada um e na forma das necessidades, porque afinal o plano espiritual e Jesus sabem bem mais do que nós, que cada um de nós tanto necessita. Que possamos vibrar por todos os nomes que se encontram nas caixinhas dos nossos centros, tanto dentro da sala de cromoterapia, quanto fora, que cada um, de acordo com as suas possibilidades, possam receber todo esse amor que temos doado em nossos corações. Que possamos vibrar muito intensamente por aquele amigo, aquele familiar, aquela pessoa mais difícil, aquela pessoa que de alguma forma estamos aprendendo, são os nossos desafios diários. Que possamos vibrar por cada um, trabalhando o perdão pelos nossos desafetos do passado, que possamos perdoarmos e sermos perdoados também, que possamos compreender que a cada nova encarnação estamos para aprender e ensinar e evoluirmos de acordo com aquilo que Mestre Jesus traz para nós. Que possamos vibrar por todos aqueles que se encontram doentes do corpo, da mente, do espírito, com doenças coronarianas, com diabetes, com pressão alta, com doenças ortopédicas, com câncer, com doenças crônicas e muito especialmente aqueles que estão em depressão, em síndrome do pânico, com síndrome de ansiedade, muito especialmente pelos suicidas, que por alguma razão sentiram a necessidade de tirar suas vidas e descobriram que a vida continua, que apenas o corpo físico que não está ali. Então que possamos vibrar muito amor, muito a luz, para que possam recomeçar a sua jornada no plano espiritual e um dia reencarnar para cumprir a sua necessidade. Que possamos vibrar pelos desencarnados, todos aqueles que de alguma forma, familiares ou não, pelos desencarnes coletivos, por todos aqueles que estão chegando ao plano espiritual e aqueles que já chegaram lá, que possam receber a luz, a paz e o amor do Mestre Jesus.
que possamos vibrar agora e com muita intensidade pelos nossos lares. Que a chama depuradora do Mestre Jesus entre em cada recantinho da nossa casa e que limpe, higienize, retire miasmas, impurezas, formas de pensamento, retirando tudo de nocivo que tiver no ambiente, para que somente a luz do Mestre Jesus do plano espiritual esteja por ali. E que quem estiver na casa também possa receber esse amor. E aqueles irmãozinhos que por ali se encontram não precisariam estar ali, que possam ser encaminhados para tratamento e levados à luz do Mestre Jesus. E que finalmente assim possamos vibrar por nós mesmos. Que o Mestre Jesus e o plano espiritual possa estar conosco, nos ajudando, nos amparando, nos iluminando, nos trazendo ajuda nos nossos momentos de maior dor, de dificuldades. Que tenhamos sempre a certeza que o plano espiritual está conosco e a luz do Mestre Jesus nos ilumina a cada dia, nos ajudando nas nossas ações, na nossa transformação e na nossa reforma íntima. Que possamos agradecer muito por essa possibilidade de receber esse alento, essa luz e essa paz do Mestre Jesus. E agora vamos agradecer a todo esse plano espiritual que sempre conosco está, todas essas correntes, as correntes médicas, as correntes que cuidam de nós, as correntes de alguma forma que estão conosco, que possamos agradecer a todo o plano espiritual que nos traz a possibilidade de estarmos aqui juntos neste momento. Que a luz do Mestre Jesus nos ampare e nos ilumine, e que tenhamos um agradecimento especial para o Mestre Jesus, que é o mentor de todas as nossas possibilidades de crescimento. Que assim seja. E assim, gente, a gente encerra o Evangelho dessa noite, agradecendo muito a presença de cada um e desejando que vocês tenham uma excelente semana. Quem é de quarta-feira, que a gente se veja na quarta, quem é de segunda, quem é de terça, quem é de domingo, que a gente possa estar aqui alinhado em pensamentos, sempre crescendo e envolvidos pelo Mestre Jesus. Uma excelente semana e um bom final de domingo. Seu Mário. Beijo, gente. Boa semana a todos. Até quarta, para quem a gente encontrar na quarta. E que Jesus ilumine a todos vocês. E, intentar e agir. Um abraço. Beijo. Boa noite.